Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi o sentimento que você teve quando você viu esse vídeo aqui na thumb? Você ficou feliz? Pô, eu fiquei muito feliz de saber que a gente tá dando prosseguimento. Eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, porque agora são 3h03 da manhã. Eu acabei de gravar 6 aulas e cursos. Tô cansado. Queria poder trocar essa ideia um pouco mais descansado, mas aí o pleito de exímio comunicador não se aplica, né? A graça é ver como eu consigo fazer isso aqui cansado. E feliz pra caralho. Tô muito realizado, muito grato. E nesse vídeo eu queria falar sobre legado. Não só o que eu vou deixar, muito trabalho no futuro, como também o que me fez tá aqui. Vocês viram pela thumb? Eu vou conectar esses temas de uma forma que vai fazer muito sentido e talvez possa ajudar alguém. Primeiro de tudo, eu falei no primeiro vídeo, que aliás eu falei, né, que eu tô muito feliz com o recebimento dele. Pô, foi super legal, a gente foi super bem, falei, né? Eu falei que a minha carreira começou no meio universitário, entrevistando os universitários, mas isso não é bem preciso, factualmente. A minha carreira começou quando eu fui no TUSCA, Taça Universitária de São Carlos. Eu queria registrar isso aqui pro meu filho não nascido, pro Jorge do futuro e pra molecada do presente. E nesse TUSCA eu tinha 18, 19 anos, eu tinha acabado de entrar na PUC Direito, tinha acabado de ficar solteiro. E na última noite dos jogos, em São Carlos, onde teve Planet Hemp, Marcelo D2, Benegão e o Atitude 67, eu tomei muito MD e caguei nas minhas calças. Explodi merda pra todo lado no banheiro químico e limpei meu cu com a minha cueca. Mas não foi isso que me consagrou. Foi ter registrado essa história em áudio no WhatsApp pra um amigo meu, que me mandou: Jorgeão, como é que foi o TUSC? Eu falei: cara, o TUSC é o segundo maior rolê universitário da América Latina. São 30 mil universitários querendo se drogar e transar no pelo. E contei a história de como eu me caguei. Ele amou. E compartilhou com os amigos dele. Posso mandar pra molecada do Monte Líbano? Eu falei: claro. E explodiu. No Brasil todo. Foi o áudio mais viral do ano. 2018, se eu não me engano. 19. E eu fiquei com medo. Eu fiquei extremamente inseguro. Eu falei: eu nunca mais vou beijar uma gatinha na minha vida. Eu virei o Nissim Orfale do cocô. Mas, 5, 6 dias depois, eu tava numa festa e um cara me parou e falou: porra, eu ouvi seu áudio, cara, do TUSCA. Chorei de rir, mano. Eu falei: tá, valeu. Aí ele falou: não, sério. Chorei de rir, mano. Obrigado. E esse sentimento me aplacou de uma forma que me fez virar artista. Olha que louco. E assim, as pessoas amaram. E aí na sequência eu escrevi, diferente do primeiro, outro áudio, mandei no WhatsApp pro meu amigo, uma pessoa, e explodiu de novo. Tanto que eu lembro que eu fui num bota fora do Mackenzie, naquela época, que é de fantasia, e tinha um cara fantasiado de mim, dos meus áudios, com as frases. Eu nem tinha botado a cara. E aí eu fiz um terceiro áudio, termino falando: para mais conteúdo altamente duvidoso, @crônicas de Jorge, crio o Instagram e o resto é história. Por que eu tô falando isso? E por que isso tem a ver com legado? Porque eu não tinha coragem de botar a cara. O que é muito comum. Você aí deve estar ouvindo e tendo uma pseudo-catarse enquanto eu falo, né? É a coisa mais normal do mundo. Não se sinta inseguro. É comum não querer botar a cara. Pô, eu tava encaminhado como advogado e eu não ia botar a cara. Eu arquivei os áudios no meu Instagram, publiquei, né? Contratei um chargista, ele desenhou algumas telas em cima do áudio, postei, viralizou e ia ficar por isso. Mas eu tava na Ilha Bela, nunca vou esquecer desse dia, viajando com a minha ex na época. Ela é álibi, ela é testemunha ocular disso. E eu tava rolando no Instagram. E apareceu um vídeo do Fábio Porchat, que eu já era muito fã, falando: você se acha engraçado? Hã? Por que você não faz um vídeo de até 90 segundos e manda pro Porta dos Fundos? A gente vai fazer um reality show, Futuro Ex-Porta. Os 5 melhores vídeos vão participar do reality, o campeão entra pro elenco. Eu me acho engraçado. Caralho, eu sou muito fã do Porta dos Fundos. Eu vou fazer. Abri
o concurso estava lá. Data limite. Dia seguinte. E eu tava na Ilha Bela. E eu lembro de falar, putz, bom, então deixa quieto. Passou um dia, eu tava deitado na cama, ainda na praia, mexendo no Instagram, juro por Deus. E aparece um vídeo do Porchat falando, queria mandar o vídeo e não deu tempo, né? A gente estendeu o prazo, mais uma semana. Aí eu falei, então eu vou fazer, mano. E eu fiz uma sketch, estilo Porta dos Fundos. E o que é o mais legal? E postei, né? Postei no YouTube, tinha que postar e indexar os caras. E eu perdi. Mas eu ganhei tudo. Foi um empurrãozinho que faltava pra eu botar a cara. Isso é a coisa mais linda do mundo. Esse movimento do Porta dos Fundos de incentivar e empurrar jovens talentos geracionais é a coisa mais linda do mundo. Eu vou ser grato pelo Porchat, Greg, João, Ian e Antônio, os 5 sócios originais, os fundadores. Eu vou ser grato pra sempre. Por isso. Isso é legado. O que eles geraram. E assim, pra quem tá assistindo, eu vou disponibilizar o vídeo, porque tem no meu YouTube. Eu privei igual tudo. Eu vou deixar uma semaninha pra você que fecha comigo, menino e menina, assistir. Muita gente tem vergonha dessas coisas, né? Pro meu primeiro vídeo. Mas eu tenho um puto orgulho, sabia? Até porque, se você olhar com atenção, o vídeo tem uma direção nota 0. Uma produção nota 1. Uma atuação minha nota 1. Uma direção de fotografia nota 1. E um roteiro nota 3. Já dava pra sentir que tinha alguma coisa. O roteiro é ótimo, por sinal, que eu não soube executar. Claro, tinha acabado de começar. E louco pensar que o meu primeiro vídeo da história termina com que também me influenciou muito na minha carreira como comediante. Não à toa, no Crônicas no Instagram tem o off-topic aqui. Eu sinto que a maioria dos comediantes e artistas da minha geração tem uma dificuldade enorme de fechar vídeo, fechar texto, fechar piada. Eu não, eu sou bem bom nisso. Até porque esse impacto sonoro tem uma diferença gigantesca, né? Entre você olhar e falar, sei lá, naquela sketch do Porchat, que ele fala, que ele tá tentando comer a irmã do cara, que ele fala, cara, ela vai dar pra gente, mas tem que rolar cu, pode rolar cu? E aí ele, pode. E aí congela o vídeo, acabou? Ou, e aí, vai rolar cu? Ele, vai. É um impacto de direção criativa totalmente diferente. Tanto que eu abordei e adotei isso pra mim com... Então, mais uma inspiração do Porta dos Fundos pra mim. E é isso, eu perdi, mas ganhei, cara. Botei a cara, comecei a produzir com o meu rosto. Isso é legado. Eu fiz um reel sobre a história do Chico Anísio e como no auge dele, na escolinha do professor Raimundo, ele empregava 44 comediantes, que dava 5 minutos de tela pra cada um em horário nobre na TV Globo, que ele batia a boca com o Boni, falando, cara, tem um comediante que é moleque, quero trazer ele. Porra, mas vamos enxugar, já tem um monte de comediante. Ele vai, mas vamos tentar esse. Pra dar emprego pra novos e velhos comediantes. Sabe o que é isso? Isso é legado, é devolver pra cultura que te deu tanto. E sabe quem vai fazer isso no futuro? Eu. Porque eu aprendi com os grandes, cara. É assim que você entra pra história, é assim que seus textos ficam em Odisseia. Quando você devolve pra cultura que te deu tanto, seja fazendo um comedy club, seja fazendo uma competição igual Porta, seja dando espaço pra novos comediantes. Porque você nunca sabe quando vai ser um talento geracional. Graças ao meu sucesso no Crônicas, e eu sou muito grato por isso, com 26 anos eu consegui receber a admiração dos meus pares da geração antiga, como eu chamo os T-Rex, né? Então, o Maurício Meirelles, né? Porra, adorava meu trabalho, me mandou mensagem, veio aqui no estúdio, gravou aulas e cursos. Igor Guimarães, mesma coisa. Os maiores comediantes do Brasil já se aproximaram de mim, digitalmente ou não, e me prestaram admiração. E puta que pariu, isso é a coisa mais linda do mundo.
uma galera que eu assisti crescendo hoje fala, bela punch, hein, Jorgeão? O Padilha, o Ventura. Pô, os caras trocam ideia comigo na DM, eu sou muito grato, principalmente pela minha idade, 26. Eu não conheço uma galera que também faz isso, tá ligado? E eu sou muito grato. Por que eu tô falando isso? Porque além do Competição do Futuro eSport, o Porta dos Fundos como um todo mudou minha perspectiva da comédia. Assisti aquele elenco falando, porra, o que tem aí de salgado? Ele tem rola. Rola boa na cara, sabe? Rola lânguida. E eu lembro que eu olhava e falava, caralho, dá pra fazer isso? Eu nem sabia que podia falar rola, piroca, buceta. Calma, Rita, calma! Pô, isso é absurdo. Abriu meu terceiro olho de forma cômica. Então eles são uma grande influência minha. E até então, eu nunca tinha chamado a atenção deles. Não que precise, né? Eu sou da nova geração, eu já faço parte, já preencho esse espaço. Mas como eu admiro os caras, seria muito legal. E aí um dia, eu tava cobrindo a COB, Comitê Olímpico Brasileiro, pela Cazé TV, entrevistando o Iago Dória, campeão mundial de surf, que eu assisti em Saquarema, na WSL. Um dia eu conto sobre Saquarema, bem louco, bem irado. E nesse dia eu tinha acabado de bater 1 milhão de seguidores. E como bateu, eu fiquei muito bêbado, muito louco, e no dia seguinte, paciência, bateu esse dia, amanhã tem COB. Então eu acordei meio de ressaca, caralho, pô, feliz, mas cansado, queria descansar, poder curtir, bater 1 milhão de seguidores, que era uma meta nossa, a gente bateu 1,2 milhão de seguidores em um ano. Fui de 0 a 1,2, né? Fui de 80 mil para 1,3. Então eu tava lá entrevistando as pessoas, cansado, porra, exausto. E aí eu lembro que eu abri meu celular, abri as notificações e tava lá. Gregório do Vivier começou a seguir você. Esse dia foi muito irado. Muito irado. Mandei mensagem pra ele, a gente trocou ideia, foi muito massa. E eu sou muito grato por isso, tá ligado? Porque esses caras são titãs da comédia. Pô, o Gregório do Vivier agora estouradaço ainda com o Céu da Língua, eu vou assistir. E qual que é o meu ponto? Tem 2 comediantes, e só 2, que eu ainda não troquei uma ideia, porque não reach out ainda. Não falaram comigo, não perceberam que eu existo, e tudo bem. Mas falta, é que nem a lista do Kill Bill, que é o Fábio Porchat e o Rafinha Bastos. Já recebi muita mensagem do editor-chefe do Porta, falou que meu vídeo roda lá direto, mas eu não sei. Mas eu sou muito grato por estar tendo isso. Eu falo muito de vitória, o Ribeiro até me deu estoque de números e performance, mas isso é bem maneiro. Contei a história, né, de como os caras me fizeram botar a cara no vídeo e anos depois, pô, mandei mensagem pra Gregório do Vivier, nós trocamos uma puta ideia. Porra, spoiler pra vocês aqui, que, né, aqui é nosso diário pessoal. Pô, eu tô maquinando uma aula com o Romário, mano. Um dia eu conto essa história, provavelmente quando rolar eu conto especificamente. Romário, o campeão do mundo. O assessor dele ama meus vídeos, eu cito ele na Casa TV, o cara adorou, vou pro Rio gravar com ele. Aproveitei e mandei uma mensagem pro Gregório. Falei, fala Gregório, pô, queria muito poder ter você aqui de especialista numa aula, tô indo pro Rio, posso fazer o roteiro? Eu vou fazer sobre expressões idiomáticas, você que fez letras e gosta, que nem eu não fiz letras, mas eu gosto. Vamos falar sobre o cão chupando manga, mata a cobra e mostra o pau? Vamos? Aí ele, lógico, passou o WhatsApp. Tá ligado? Porra, eu não consigo ver um outro moleque conseguindo fazer isso. Eu sou muito grato. Muito grato. Vocês estão sabendo em antemão. E eu sei que uma hora eu vou trombar o Porchat como comediante, porque eu já trombei como civil, né? O Porchat ele já foi na estreia da peça do meu pai com o Jô. A noite do 11 de setembro. 11 de setembro, não. Esse não é essa a data. Era uma puta peça irada que o Jô contracenava e dirigia, e meu pai é muito amigo do Jô, né? Foi muito amigo. E trombei ele, dei um abraço nele, tirei foto, mas eu não era comediante ainda na época. Já tem um papo de tentarem me lupar ali no Conversa com o Porchat. Mas eu gostaria de conhecer ele no pessoal. Apertar a mão dele, agradecer pelo impacto e pelo empurrãozinho que ele me deu. E espero que ele perceba o legado que ele construiu. Porque se tem eu que tô fazendo sucesso com a comédia, devem ter mais 1000 que o Porta. Porra, o Bruno Alcântara, gênio do Cortina de Fumaça, muito, 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 muito inspirado pelo Porta. Que hoje não são mais os 5 sócios, né? É o Fábio,
o João e o Greg, o Ian e o Kibe saíram. Pô, fui ver o filme do Ian também, muito foda, muito foda, muito foda. Falei de legado. Agora eu quero falar de uma experiência que foi amarga. Eu falei pra vocês que eu tive contato já com, porra, os maiores comediantes do país, né? Já imagino que me tornando um. Então, o Igor Guimarães veio aqui em casa, a gente trocou uma puta ideia. Puta cara, gente boa, puta cara inteligente, generoso. A gente fez o Arte da Evasão Fiscal 2, né? Eu escrevi todo o roteiro, gravamos, explodiu. O Meirelles veio aqui em casa, puta cara, gente boa, generoso pra caralho. Trocamos uma... Porra, o Meirelles, ele veio aqui, escrevi o roteiro todo, dei na mão dele e falei, vamos bater o texto? Vamos. Aí eu falei, porra, e você tava no SBT? Como é que tava lá? Você tava fazendo a Globo agora, né? O aberto ao público. Ele, cara, nanana. Quando eu fui ver, a gente tava trocando 4 horas de comédia. Falando 4 horas antes de bater o texto. Sinergia absurda, química absurda. E, porra, é o que eu gostaria, né? São pessoas que eu admiro. Então foi assim com o Meirelles, foi assim com o Igor Guimarães, foi assim com o Thiago Ventura. Puta cara legal. Afonso Padilha, a mesma coisa. Todos eles. Todos eles. Até o dia que eu fui no The Noite. Queria muito falar desse tema com o tempo. O diretor do The Noite, eu não lembro o nome dele agora, mas ele é um puta cara legal. Ligou pro meu empresário e falou, cara, queremos você aqui num novo formato do The Noite chamado Entrevista Pocket. Não vai ser 45 minutos. Eu tinha 600 mil seguidores na época. Vai ser 15. Gosto muito do teu trabalho, te acompanho faz tempo. Ele ainda fala que... ele fala, você tem um quê de Murilo Couto. Já troquei ideia com o Murilo também, gente boníssima. Você tem um quê de Murilo Couto, um negócio assim, eu não sei se eu concordo tanto. Acho que o Murilo Couto tem uma outra pegada genial que é quase irreplicável. Vem pro programa. Falei, porra, que honra, cara, que do caralho. O The Noite é o novo programa do Jô, querendo você ou não. E eu fui. E foi uma bosta. Foi a única coisa que eu fiz que eu concordo que você fale que tá sem graça, com todo respeito. Porque eu tô contigo nessa. Tanto que foi a primeira e única vez que eu sofri hate. Né? A galera me ama muito, mas... E eu sou muito grato por isso. Mas eu não sei se foi hate não, rapaziada. Eu sou um pouco dissidente com esse conceito de hater. Porque o hate é o quê? O cara foi lá no vídeo do The Noite, que você pode checar lá no YouTube e comentar sem graça. Isso não é hate, mano. Dá vontade de dar um abraço no cara e falar, total, irmão, quer tomar uma breja? Concordo com o cara. Não é hate, é uma crítica, mano. Eu não sei se eu peguei o Danilo num dia ruim, mas também que se foda, porque eu não pedi pra me chamarem. Eu não me convidei, me convidaram. Eu não tiro um lado que eu falei pra ele, sobre ele ter um papel importantíssimo na comédia, até porque qualquer pessoa que fica daquele tamanho e dá palco pra outros artistas, devolveu pra cultura. Indiscutivelmente, você goste dele ou não. E foi muito doido, sabe? Porque eu cheguei lá e, porra, cara, a equipe dele é legal pra caralho. Os roteiristas, a produção, a direção, a mocinha que me serviu café, o cara que veio falar comigo no teaser. Todo mundo legal pra caralho. Mas aí eu cheguei lá e o cara... E eu sei que não foi pessoal, porque todas as entrevistas do dia foram uma bosta. Eu sei, eu tava lá, eu cheguei bem cedo. A equipe dele é extremamente gentil. Falou, a gente tem o camarim aqui, mas se você quiser assistir da plateia, você pode. Eu falei, não, com certeza, quero assistir, quero aprender mais. Estava bem preparado, como sempre. E eu já via que todas as entrevistas tinham sido uma bosta. E me frustrou. Sabia? Foi um sentimento de frustração. O meu palpite é que se um artista, 75% do que ele cria, ele não gosta, ele vai morrer por dentro. Que é o que eu acho que aconteceu com o Danilo. E eu tô falando isso do Danilo da mesma forma que eu vou falar pra ele quando eu tiver a oportunidade, porque nós somos do mesmo sindicato. E eu falo querendo ajudar. De novo, eu não tô no sapato dele.
Eu não tenho o tamanho nem a posição dele ainda. Eu tô olhando de uma forma leiga. Mas é a minha percepção. Ou talvez ele esteja num dia ruim, mas ele chegou todo de saco cheio. Parecia que ele tava fazendo de pinto mole, mano. Pau mole. Já não aguenta mais fazer aquela merda. Foi a percepção que eu tive. Eu tô falando disso porque teve um cara que comentou no vídeo passado, falando: Jorgeão, com certeza absoluta vão te chamar pra ir no The Noite de novo pra fazer a entrevista completa. Não vá. E aí eu te falo uma coisa, meu mano, eu não sei o seu nome, mas eu li todos os comentários. Eu vou, ou se eu vou. Mas eu vou sem pauta. Pode ter certeza. Pra quem não sabe, esse tipo de programa, você fala com o roteirista antes, o cara fala: porra, a gente tem 15 minutos, ele quer contar umas 4 histórias? Quero. Me conta. Você faz uma pré-entrevista, o cara anota tudo. Então o Danilo, ele sabe exatamente o que eu vou perguntar e ele sabe exatamente o que eu vou responder. Aqui, ó, eu não vou fazer mais assim, não. Sem pauta. Sem pauta. Não, mas você não quer divulgar seu show? Claro, eu divulgo lá. Na hora, e vê o que ele reage. Acorda, ó. Porque eu senti que ele tava num piloto automático do caralho. Não, num piloto automático do caralho. Mas assim como o Porsche, eu aprendi com o Danilo. Às vezes você aprende com o que fazer e às vezes você aprende com o que não fazer ou não se tornar. E assim, eu falei que eu falaria isso pro Danilo na cara dele e eu reitero uma coisa. Eu acho que o Danilo hoje no The Noite é um desperdício criativo. O cara tá lá há 6, 7 anos. Eu não sei se é uma coisa de ego em que ele se vangloria por ser o único talk show de comédia da TV aberta. Tem que se vangloriar mesmo, isso é pica. Mas eu acho que ele tá entrando num efeito meio de loop, correndo atrás da própria cauda. Ele podia... Porra, com todo respeito. Porra, se eu tivesse o dinheiro que ele tem e com o tamanho que ele tem, a notoriedade que ele tem, eu estaria fazendo exatamente o que eu quero, seja lá o que for. Filme, série, ele já faz. Não, pra valer. Pra valer. Então, eu não sei, foi uma experiência um pouco amarga, ainda mais quando eu tive uma química exuberante com todos os outros comediantes de grande porte, né? Então foi estranho. Foi estranho, mas eu aprendi muito. Eu sempre falo isso e fica a dica pra molecada. Eu saí daquele dia, uma cabeça gigantesca, parecendo um abacaxi fervendo. E esses são os dias bons. Esse dia do noite eu errei e acertei muito, muito, muito. TV aberta, porra. E eu ainda dei azar que tava uma plateia cozida do caralho. Os caras estavam lá 6 horas seguidas e eu sei porque eu também tava. Eu cheguei, os caras já estavam lá. Ah, Jorge, você tá dando desculpinha porque você não foi bem. Eu queria que fosse isso, mano. Queria de verdade que fosse isso. Porque eu tive uma ruptura de personagem quando eu fui no The Noite. O personagem do Danilo, né? Tanto que, porra, eu cheguei lá, ele não falou comigo em nenhum momento. Com a câmera desligada. Nenhum momento. Então ele virava e falava assim: caraca, hein, Crônicas de Jorge? A gente já volta pra esse papo legal, agora vamos pro break. Ele ficava assim, mano. Acabou o programa, ele saiu andando. Ele não falou um A comigo, nem no camarim, nem antes, nem depois, nem durante. Nada, nada. E deixando claro, viu, de novo, a equipe dele, todo mundo me tratou super bem, as pessoas que me conectaram, o Dude do Culture in Pictures que jogou meu nome lá, que já tinha conversado com o diretor algumas vezes. Estranho, né? E ao mesmo tempo eu sinto que é isso, ele já não tá mais com tesão, tanto que ele nem sabia o que tava acontecendo. Eu acho que, pô, pra você ter uma ideia, quando eu cheguei, o meu camarim não tava pronto, eles falaram: cara, tem como vocês ficarem, tipo, 10 minutinhos na sala de maquiagem? Eu falei: claro. E eu fiquei lá na sala de maquiagem com a minha equipe e o Danilo entrou pra se maquiar. E aí ele cumprimentou eu e a minha equipe, ele nem sabia quem eu era. Entendeu? Ele não sabia se ele ia me entrevistar ou o Nobre, que é meu empresário, ele não sabia nada. Ah, Jorge, mas ele tem que saber se eu sou convidado. Acho que sim, né? Se não sou a coisa mais artificial do mundo. Por isso que eu vou fazer sem pauta. Pra agir, pô, os dois são comediantes, vai ficar do caralho, entendeu? Então foi um pouco isso. E aquela coisa, né? Você nunca sabe quando você tá falando com um talento geracional. É que eu sou um cara extremamente tranquilo, então eu tô longe de não gostar do Danilo. Pra mim é neutro, igual todos os outros. Mas foi uma experiência profissional que não ajudou, não valorizou o meu passe, que eu imagino que seja a intenção do Danilo em toda entrevista.
exceto quando ele tá no piloto automático, que eu imagino que é a maioria do tempo, cara. Mas é isso, você pode ir lá conferir e ver que foi um fracasso. E fica o xarote pro Ribeiro, um agradecimento meu ao Ribeiro que me acompanhou nessa época, a gente trocava bastante ideia já, e depois da minha entrevista fracassada no The Noite, e eu saí sem controle, porque eu dei meu máximo, mas é como se você fizesse uma prova que tem 4 questões que não existem. Então você só consegue no máximo tirar 6. Eu dei meu máximo e ficou uma bosta. Mas com essa frustração no meu coração, o Ribeiro me chamou pra fazer uma entrevista no programa dele e explodiu. Me incomodava o fato de quando você jogasse Crônicas de Jorge no YouTube aparecesse a entrevista com The Noite. Hoje, há um tempo atrás, começou a aparecer a minha com o Ribeiro. A do The Noite tem 40 mil views, a do Ribeiro tem 200 minha com ele. E é isso que eu falo do copo cheio. Eu sou um cara muito otimista, cara. Eu gosto de esperar as coisas boas do mundo. Se eu não tivesse dado a entrevista no The Noite, eu não teria feito a entrevista com o Ribeiro e certamente não teria cortina de fumaça. Cortiners! Fumaça Readers! Gostei de vocês se manifestando aqui nos comentários, fiquei bem grato também. E pra fechar, eu falei que a minha carreira como comediante começou no Tusca. Eu comecei a fazer comédia nessa época. Mas não foi a época que eu comecei a assistir comédia. O meu pai é artista. Eu não comento tanto isso porque eu gosto de trilhar o meu caminho, mas agora eu já tô bem confiante pra falar porque a coisa andou. Graças a Deus. Quando eu tinha 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, o meu pai montou um stand-up chamado O Dia Que Eu Comi a Pombagira. Era um solo de stand-up dele. Ele comenta que, porra, na época o Ventura foi falar com ele, o Ventura era um moleque. Meu pai é da velha guarda. Um dos primeiros caras a fazer stand-up, junto com esses dinossauros aí, Danilo, Rafinha. E como os meus pais são separados, os finais de semana que eu passava com meu pai, toda sexta, sábado e domingo, eu passava na coxia. Pra quem não sabe, a coxia é o lado lateral do palco, onde os atores revezam as cenas, se trocam, mudam de personagem enquanto a peça rola de forma fluida. Você pode colocar convidados ali. E eu ficava toda sexta, sábado e domingo, criancinha, jogando Nintendo DS, assistindo a peça do meu pai. Claro que a primeira vez eu assisti, a segunda também, a terceira. Foi mal, rapaziadinha. Acabou de cair o vídeo. Acho que faltou espaço. Mas é isso. Conta como corte, mas não vale, né? E eu assistia da coxia todos os dias. Sexta, sábado e domingo. O stand-up do meu pai. Moleque. E eu comecei a perceber coisas que 0,5% da população vai ter de noção. Às vezes nem artista. A coisa que mais me saltava os olhos quando eu via meu pai fazendo stand-up era que era sempre igual. A piada, a entonação, o delivery, o setup, a punch era precisamente igual. Isso sempre me chamou atenção. Eu era um moleque, eu tinha 11 anos, jogando Mario 64 no Nintendo DS, que tem o Yoshi e o Wario. Eu olhava e falava, caralho. E aí eu comecei a entender. Então meu pai tinha uma piada que ele falava, porra, eu fiquei careca muito cedo, isso me permitiu acessar as mulheres mais velhas. O que foi ótimo. O problema é que hoje em dia, para acessar as mulheres mais velhas, eu tenho que ir num centro Umbanda. Você percebe? O setup, a punch, é que nem sujeito e predicado. Eu começava a perceber isso e falava, caralho, que ele dá a pausa sempre igual. O problema é que hoje em dia eu tenho que... E eu falava, caralho, que loucura. Que loucura, eu sempre prestei muita atenção nisso e eu acho que isso foi entrando no meu subconsciente. Por isso que eu nunca precisei ler o livro de ninguém para entender a regra de 3, callback joke, running gag. E isso foi me moldando como comediante. Isso e no orgânico também. Ver o meu pai se movendo, o alto astral dele, a forma que ele fazia comédia de forma orgânica, o jeito que o cérebro dele funcionava. Claro, eu sou filho dele, né? Mas eu acho que isso foi me moldando, ocasionando no fatídico dia que eu gravei o áudio. Eu já estava muito lapidado como comediante antes de fazer comédia. E eu sou muito grato por isso.
ao meu pai, que tem esse legado que sou eu. E claro, né, tem um número de vezes que um comediante consegue te dar a volta até você virar um. Meu pai é meu pai, caralho, eu vivo com ele, né? E hoje ele tem um puto orgulho, sabia? Nesses últimos meses que a coisa andou muito e eu recebi admiração e sucesso das pessoas, dos meus pares e tal. Toda vez que eu vou jantar com ele, ele me dá parabéns, ele nem sabe por quê. É muito louco, eu dou um puta abraço nele e falo, paizão, que é isso? Você é meu herói, pô. Então, acho que era isso que eu queria falar. Sobre legado. Alguns legados intencionais, outros nem tanto. Seja a forma como o Porta me influenciou, o Danilo e o De Noite, o meu pai. Queria deixar isso registrado porque eu não tive a oportunidade de abrir meu coração e falar como a comédia da antiga geração afeta a nova, né? Como eu com 26 anos tenho admiração dos meus pares, já outros nem tanto, mãos que foram estendidas, outras nem tanto, a forma como eu vejo ele se movendo e como definitivamente eu vou me mover ou não vou. Que comediante eu gostaria de ser? Ou melhor, qual comediante eu vou ser quando eu tiver 40 anos, igual o Fábio, igual o Danilo, igual o Rafinha, igual meu pai? Teve a vez que eu dividi camarim com o Whindersson também, troquei uma ideia com ele, foi bem louco, eu conto outro dia. Mas essa é a dica que eu dou, molecada. Olhe os erros e acertos e aprenda com os dois. E não, eu não vou ser o cara que vai ficar falando mal do Danilo, eu não acho isso ético. E também, eu entendo o cara. Deve estar um puta de um saco já gravar essa merda do The Noite. Mas eu não vou estar assim. E por isso que eu queria gravar isso, pra registrar. Porque quando eu tiver 35 e for o barra, eu vou ter que lembrar e falar, puta que pariu, lembra quando eu era molecão e tava crescendo e fui no The Noite e vi o olhar do Danilo e falei, puta que pariu, um comediante tão brilhante, limitado criativamente pelo formato que fez ele ser quem ele é. Refém de si mesmo. Sem o ímpeto, sem o brio de falar, tá bom, agora acabou, já tenho dinheiro, agora eu quero fazer um bagulho disruptivo, até porque vale lembrar, se você não tá na baioneta criativa do setor, como eu, como o Ribeiro, como o Bruno, como tantos outros, você perde ritmo de jogo. E não é prudente cair no estádio pra jogar bola com a molecada sem ritmo de jogo. Olha o Rafinha na gringa, voando. Ó, é isso. Cuidado pra não ser o campeão de 2010. Ah, sentado no... Sabe? Tem que ficar esperto. E é uma lição que eu aprendi. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, Fábio, João, Greg, Ian, Milton Levi. Porra, troquei uma puta ideia com o Brino também. O Defante já ouvi algumas coisas que ele tem a dizer. Não pra mim. Ele me segue no Insta, mas a gente nunca conversou diretamente. Eu busco aprender, cara. Eu sei que eu sou um moleque, eu não sei de porra nenhuma, mas eu gosto muito de aprender com os erros e acertos dos outros. Acho que esse é o segredo, né? Senhoras e senhores, um formatinho um pouco diferente, eu não sei quanto tá o tempo, tá? Porque essa é a segunda, né? Cortou essa merda. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem, tá? A concatenação das ideias. São 3h43 da manhã, eu tô extremamente cansado. Mas eu não podia deixar de gravar isso pra vocês. É terça-feira já. Eu tô indo dormir, vocês vão acordar. O vídeo tá postado, eu vou subir agora, renderizar e deixar agendado. Sou muito grato a vocês. A gente pegou, 12 mil views no primeiro vídeo. Pro YouTube é muita coisa. O Cortina tá voando também, sou muito grato. E vou pedir um favor pra vocês. Teve 12 mil pessoas que assistiram e a gente pegou 2.500 likes. Vamos subir isso aí. Não custa nada, curte aí. Vamos tentar bater 5 mil likes. De novo, isso aqui é um projeto nosso. É literalmente eu e vocês. Não tem meu empresário, não tem meu social media, não tem meu financeiro de propósito. Eu vou literalmente interromper a gravação, linkar os 2 vídeos que eu gravei e postar. E eu vou ficar vendo os comentários e me divertindo com o que vocês falarem. Então, até pra eu ter desculpa pra na próxima reunião geral com a minha equipe falar, vou fazer 2 por semana. O cara, Jorge, mas tem que focar. Não sei se vocês sabem, sexta-feira eu tô no SBT.
gravando uns VTs pra Copa do Mundo lá, pra entrar na transmissão com o Galvão Bueno. Domingo eu tô no Podpah, tô fazendo muita coisa, mas eu faço questão de estar aqui porque eu tô com muito prazer em gravar isso aqui pra vocês. Então eu acho uma desculpinha, entendeu? É nóis. Eu falo, mas deixa eu gravar 2 por semana, molecada. Deixa, eu que mando nessa porra, né? Mas, Jorge, será, pô? A gente precisa priorizar o tempo. Mas bateu 5 mil likes o último. Entendeu? Me ajuda a te ajudar. Certo? Tô aprendendo ainda como é que faz isso aqui. Minha parada é muito mais as aulas, o professor Crônicas, a cobertura. Tô gostando. Espero que você tenha gostado. Vamos bater 5 mil likes. Comenta aqui quais são as suas referências na comédia. Não como atuante de comediante, mas pessoas que você, quando era moleque, que nem eu, assistiu. Será que eu sou uma delas já? Seria muito grato ouvir. Comenta aí. Vamos pros 5 mil likes. Só curtir, mano. Curte agora. Se inscreve se você não é inscrito. E tô muito feliz. Quero cada vez mais gravar isso aqui. Perdão pelo horário da minha cabeça. Se ficou um pouco confuso, eu peço desculpas. E a gente vai seguir melhorando. Certo? Amo vocês. Muito obrigado. E valeu! Vocês vão me ver apertando o botão porque aqui não tem edição.